de Curitiba como Centro-Ásia, mas a gente está agora nessa mundo online, né? E lá para o final a gente vai ver um pouquinho mais disso. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre como funciona o curso do Centro-Ásia, a gente vai conversar um pouco sobre o que é o mandarim, né? O que é essa língua que todo mundo fala aí, que é tão difícil que isso e aquilo. Então, eu vou apresentar para vocês essa língua tão misteriosa aí. Então, a primeira coisa que eu sempre falo para os meus alunos, e foi uma coisa que me manteve firme nos meus estudos do mandarim, é o porquê que a gente quer aprender o mandarim, né? A Tainá hoje se prontificou aí para contar para a gente o porquê que ela aprendeu. Se vocês quiserem escrever aí no chat também, fiquem à vontade, depois eu vou ler tudo. Mas dependendo da pessoa, ela vai ter um motivo diferente para aprender o chinês. Mas eu gosto sempre de lembrar que a gente tem aqueles motivos gerais, né, do que normalmente as pessoas gostam, por que elas querem aprender o mandarim. E é muito importante a gente ter isso em mente quando a gente estiver estudando, né? Então, eu sempre brinco, na primeira página lá do seu caderninho, escreve por que eu quero aprender o mandarim. Porque vai chegar um momento que vai ficar difícil, a gente sabe que vai, mas a gente olha para aquela frase que a gente escreveu lá no primeiro dia de aula e aquilo sempre incentiva a gente a continuar. E aqui eu trouxe alguns dos meus motivos, né? Eu falei para vocês que eu fui para lá morar, fiquei 1 ano, então esse é meu motivo. Mas olhando para esse mapa aqui, a gente consegue ver o tamanho da China, né? Ela é realmente muito grande. A gente tem mais de 1 bilhão de falantes do chinês, do mandarim no mundo. 1 bilhão é muita gente, né? Nós, como brasileiros, a gente está vendo e a gente está tendo esse contato com a China cada dia mais evidente, né? Quando que a gente não sai na rua e não vê alguma coisa que veio da China, algum amigo que trabalha numa empresa da China? Então, realmente, a língua chinesa, o mandarim, o chinês, eles estão cada dia se tornando mais importantes para nós brasileiros, né? E claro, como a Tainá comentou, tem toda a parte cultural também que é maravilhosa. É muito legal você entender a cultura da pessoa através da língua. É bem diferente a gente, como o Tomás comentou também, a gente chegar em um lugar, talvez na China, em Taiwan, e falar mandarim com eles, porque realmente a gente se aproxima muito mais daquela realidade deles, né? Então, vários motivos aí para vocês. Realmente é uma língua muito importante, muito interessante e muito bacana de se aprender. Continuando aqui, né, quando eu estava falando ali, eu falei de chinês, eu falei de mandarim, será que é tudo a mesma coisa? Isso foi uma das primeiras coisas que eu fui pesquisar, né, me perguntavam, mas lá eles falam chinês ou falam mandarim, né, eu fui para Taiwan. E qual será que é a diferença? Será que tem uma diferença entre o chinês e será que tem uma diferença entre o mandarim? Então, vou tentar explicar para vocês aqui, espero que vocês entendam. Como que funciona? A gente voltando um pouquinho na história lá da China, existiam como aldeias, né? Grupos de pessoas que viviam juntas, e como a gente viu, a China é muito grande. Então, elas talvez não tinham muito contato entre si. O pessoal lá do norte nunca tinha visto o pessoal lá do sul. E eles tinham uma língua diferente. Aqui no Brasil, a gente também tem um país gigantesco, né? Mas todos nós aqui dentro falamos português. A gente tem aquela diferença de sotaque, às vezes eu não consigo entender muito bem o que o pessoal de Floripa fala, ou o pessoal lá da Bahia fala, mas no final das contas todo mundo se entende, né? E lá na China não era bem assim. Chegou um momento que as línguas eram tão diferentes entre si que o pessoal não se entendia muito bem. É claro que tinha uma que era um pouco mais próxima da outra, que ficava um pouco mais fácil, que eles até conseguiam se comunicar. Mas também tinham aquelas que eram totalmente diferentes. Aí chegou um dia que uma pessoa lá, um governador, um governante, chegou e falou: não dá mais, pessoal. Todo mundo aqui dentro é chinês, todo mundo mora na China, e como que a gente não consegue se comunicar, né? Eu vou escolher um desses dialetos, que são essas línguas que cada lugar falava, para se tornar o oficial. Os dialetos na China, a gente tem esses aqui que estão dentro da bolinha branca. Então, a gente tem o cantonês, a gente tem o mandarim, a gente tem o Hakka, a gente tem o Xiang, a gente tem o taiwanês. Todos esses são dialetos. Então, são esses sotaques que tem lá dentro da China.
Aí, nesse dia que ele falou, não dá mais, vamos mudar, a gente tem que oficializar isso, todo mundo tem que falar a mesma coisa. Ele escolheu o mandarim como a língua oficial. Ou seja, a partir daquele dia, todo mundo tinha que falar mandarim. Todas as escolas, todas as crianças começaram a ser ensinadas em mandarim. Mas será que esses dialetos, essas que estão aqui dentro do círculo, eles foram esquecidos? Não, eles existem ainda lá na China. Mas é aquela coisa mais familiar, que foi passado de pai para filho, de avô para neto. Então, não se aprende nas escolas. Nas escolas são ensinados o mandarim, língua oficial da China. Mas dentro de casa, ainda assim, eles são ensinados os dialetos, que são esses que estão aqui dentro. Beleza. Mas ainda assim eu não falei para vocês se chinês e mandarim é a mesma coisa, né? Eu contei uma história aqui, mas não cheguei a essa conclusão. Então, o chinês é tudo que engloba isso daqui. Então, a pessoa que fala cantonês, ela fala chinês. A pessoa que fala mandarim, ela também fala chinês. A pessoa que fala hakka, ela também fala chinês. E o mandarim é apenas um desses dialetos que acabou se tornando a língua oficial da China. Então, aqui no Brasil, a gente usa eles como sinônimos, até porque quase todo mundo lá na China fala mandarim, né? Então, acabou que, quando o chinês fala algum dos dialetos, ele, consequentemente, vai falar o mandarim. Então, acabou virando quase que um sinônimo, mas existe sim uma diferença. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, anota aí que a gente conversa lá no final, beleza? Então, continuando aqui, a gente já falou da parte da fala do mandarim, né, do chinês. Continuando, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a escrita. Eu tenho quase certeza que quando você foi, se interessou ali pelo chinês, pelo mandarim, você deu uma pesquisada lá no Google. E aparece essa diferença, né? Então, a gente tem o chinês simplificado e a gente tem o chinês tradicional. Mas essa diferença, ela ocorre simplesmente na escrita, tá? Na fala vai ser exatamente a mesma coisa. Então, este ideograma que está aqui do lado esquerdo de vocês, essa primeira coluna, são os simplificados, e eles são utilizados onde? Lá na China continental. Essa segunda coluna aqui, que é o lado direito, são os ideogramas tradicionais, que são usados em Taiwan, em Singapura. Então, se você for olhar uma placa em Taiwan, ela não vai estar escrita dessa forma aqui, ela vai estar escrita dessa forma aqui. Mas a pronúncia desses ideogramas é exatamente a mesma, a fala vai ser a mesma, o significado é o mesmo. Então, em relação à conversa, a gente não precisa se preocupar nada. Agora, a escrita vai ser um pouquinho diferente, beleza? Então, vou pegar esse daqui, esse último aqui, ó, de exemplo. A gente percebe que eles têm uns traços, ó, a essência dele ali é até meio parecida, né? Mas aqui tem muito mais traços do que do lado esquerdo. E como que funcionou isso? Também chegou uma pessoa lá um dia na China e falou, não dá mais, tem muito traço, eu não consigo escrever, eu não consigo lembrar disso tudo. Então, eles fizeram uma seleção dos ideogramas que eram mais utilizados e que eram também difíceis, que tinham muitos traços, e literalmente resolveram simplificá-los. Então, foi isso que aconteceu. Esses aqui, estava muito difícil e eu uso bastante, está demorando muito para escrever esse negócio, esse ideograma, vamos simplificar ele. Foi exatamente isso que aconteceu, tá? Esse daqui é o ideograma de amor, que a gente fala assim, ai. Esse daqui é o ideograma de cavalo, a gente fala assim, ma. E esse último é o ideograma de macarrão, esse é bem importante, né? Ideograma de macarrão, e a gente fala assim, mien, ok? Tanto na primeira coluna quanto na segunda. Os significados são os mesmos, a pronúncia é a mesma, o que muda é a escrita. Vamos lá. Ok. Agora, acabei de falar de ideograma, um monte de coisa, ainda falando sobre a escrita, né? Então, a gente tem que lembrar o quê? Quando a gente olha esse desenho, por favor, não fale em desenho, esse ideograma, esse caractere, esse sinograma, a gente tem vários nomes para falar esses símbolos. Quando a gente olha ele, a gente tem que saber algumas coisas, a gente tem que conseguir extrair algumas informações dele. Então, uma coisa bem importante da gente saber sobre os ideogramas é o quê? Cada ideograma carrega um significado e um som. E por isso eles representam palavras.
A gente vai ver, aos poucos, que no mandarim a gente não tem um alfabeto. Isso não existe. Então, por exemplo, no inglês, no português, no francês, a gente tem um alfabeto. No chinês, no mandarim, a gente não tem. A gente só tem essas representações que são os ideogramas, e a gente tem que lembrar que eles sim são palavras. Mas a gente não tem um alfabeto, a gente não tem letras que juntam com outras e formam uma palavra. A gente tem um símbolo com traços que representam palavras, beleza? Então, isso é muito importante a gente lembrar, que cada um deles vai carregar um significado e um som. Aqui embaixo a gente tem aqueles famosos pictogramas, que são as representações de imagens, ó, se vocês olharem aqui, a gente tem várias imagens, e elas foram sofrendo uma evolução e hoje elas são esses caracteres, esses ideogramas que remetem àquelas imagens antigas. Então a gente também tem isso no chinês, essa é uma coisa bem interessante, né? Um dia alguém fez um desenho, aquilo foi evoluindo e hoje é uma palavra, e esse universo de palavras é utilizado como tudo lá, né? Como os ideogramas, como comunicação, como escrita. Então, é realmente muito interessante essa parte dos pictogramas do chinês. Ok? Então, já falamos sobre a escrita, falamos sobre a fala, falamos sobre os significados. E esse daqui eu falo que é o segredo do chinês, isso que está aí na tela de vocês agora. A gente tem os ideogramas, então, que eu acabei de falar para vocês. Cada um desses ideogramas vão ter um significado e também vão ter uma representação sonora, né? Nesse caso, a gente tem aqui esse ideograma que a tradução dele é o mar, e a gente fala assim, hai. Para ajudar a gente e as crianças que estavam aprendendo mandarim, eles desenvolveram na China agora sim, alfabeto que junta letras, que é o pinyin. Então, sempre quando a gente for pegar um livro de criança, quando a gente estiver iniciando nossos estudos de chinês, a gente vai olhar um ideograma e em cima dele vai ter uma legenda, que é a representação sonora daquele ideograma. E isso é muito bom porque a gente consegue ir lá no Google e procurar, né? Fica um pouco mais fácil. A gente olha para aquele ideograma, a gente olha para esse ideograma e a gente sabe como que fala ele. Isso auxilia muito a gente, nós gringos, ajuda bastante. Então, é muito importante quando a gente estiver aprendendo um ideograma, já associar um significado e um pinim, um som a ele. As duas últimas coisas também que são muito importantes, que a gente tem que lembrar quando a gente olha para um ideograma, é também o tom. Esse negócio de tom é o terror do chinês, né? A gente, com certeza vocês já ouviram lá a história de que, nossa, tem um som do chinês que é o ma, que se você falar ma, se você falar ma, ou se você falar ma, cada um deles vai ter um significado. Você pode estar xingando sei lá quem, sei lá o quê. Tenho certeza que vocês já ouviram isso. Então, é realmente isso que acontece. A gente pode ter um som com vários tons e vários significados diferentes. Isso acontece no mandarim. Então, a gente tem que ter na nossa cabeça isso de tons, ok? Isso é uma coisa bem importante do mandarim. E por último, a gente tem que saber, então, o significado já falei, né? Então, é bem importante isso. Olhei para o ideograma, tenho que associar um significado e um pinyin a ele. E dentro do pinyin, eu incluo o tom. Ok? Esse aqui é a fórmula mágica do chinês. E o chinês acaba ficando tão difícil, por quê? Porque quando eu olho para esse caractere aqui, não tem nada ali que me indica que aquilo significa mar, ou como eu leio aquilo. É até difícil a gente procurar, como eu comentei no Google. Então, se eu estou olhando uma placa na China, o que me indica que aquilo ali é macarrão? Se eu nunca vi aquilo na minha vida, ele vai ficar um pouco mais difícil. E é por isso que a gente tem que estudar tanto, a gente tem que manter uma rotina de estudos bem interessante, por quê? Aí, quando a gente estuda, a gente consegue conhecer muito mais ideogramas, consegue montar melhor frases, consegue identificar melhor esses ideogramas, o que ajuda muito a gente. Mas eu tenho uma notícia muito boa para vocês não desanimarem. A gramática do chinês, ela é uma gramática relativamente simples. Então, a gente não tem tempos verbais, a gente tem tempos verbais, a gente não tem conjugação de verbos, o que ajuda muito a gente, né? Então, não tem conjugação para o passado, para o futuro, se é ele, se é ela, o verbo vai estar sempre da mesma forma na frase. Então, ó, uma notícia boa para todos vocês. Ok? Até cansei aqui.
Sobre o mandarim, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas ali, ou tenham aprendido alguma coisa sobre essa língua que para mim é tão fantástica. E agora eu queria comentar um pouquinho com vocês em relação a como que funciona esse curso do Centro-Ásia, né? Então, a gente tem aulas online ao vivo, então, se vocês toparem esse desafio aí de aprender o mandarim, vocês vão se encontrar comigo ou com os outros professores, a gente vai ter exatamente isso que a gente está tendo agora, um momento ao vivo, pode ser com turmas de no máximo 6 alunos, e a gente vai realmente trocar esse papo aqui online. A gente tem tanto essa parte de reforço gramatical, a gente tem uma plataforma exclusiva para vocês, com vários conteúdos, alguns vídeos que a gente separou para vocês, várias atividades. Também tiramos dúvidas pelo WhatsApp. A gente tem o deck de cards do Quizlet, que caso você não conheça, é um aplicativo bem interessante para memorizar palavras, vocabulário. A gente também tem um e-book da nossa apostila bem especial, ele é lindo, maravilhoso, e é bem intuitivo, bem bacana, com várias imagens. E também a gente tem esse feedback constante personalizado, então a gente sempre está recebendo esse tipo de informação, tanto dos nossos alunos, quanto das pessoas que trabalham com a gente, buscando sempre melhorar, ok? Aí aqui eu vou passar rapidinho, mas se vocês quiserem até tirar um print, eu não sei se essa apresentação vai ser disponibilizada, acredito que não, mas aqui a gente tem os valores da multiplataforma, que inclui tudo isso que eu falei ali para vocês ali atrás. Então, são 5 meses de curso, ali tem o valor específico. A gente também, caso você opte por fazer aulas particulares, não me dou muito bem com grupos, né? Então, eu quero fazer uma aula particular. A gente tem o pacote de 20 aulas de 40 minutos, e ali está o valor dos 5 meses para vocês, ok? Continuando, esses aqui são os horários das multiplataformas, esses aqui são os horários das turmas, então, né? Aqui, se vocês quiserem tirar um print aí também recomendo para vocês olharem, mas também dá para entrar em contato com o pessoal do Centro-Ásia, né? Para não ter que ficar tirando print, vocês dão uma ligada lá, eu vou disponibilizar o telefone e também tem como fazer isso pelo site, tá? Aqui tá as informações e tudo certinho. Então, muito obrigada, pessoal. Esse último aqui, para vocês não falarem que não aprenderam nada de como se fala em chinês, quando você quer agradecer a várias pessoas, você fala assim: xie, xie, ta, jia, xie, xie, ta, jia, que significa obrigado, xie, xie, ta, jia, significa a todos. Beleza? Então, aqui tem as informações do nosso site, lá na aba de matrículas ou na aba de multiplataforma. Vocês podem fazer a inscrição do curso. E também tem o WhatsApp aqui e o nosso e-mail. Beleza? Vamos abrir para as perguntas agora. Se acaso alguém tem alguma pergunta, pode mandar ali no chat. Ou também pode abrir o microfone, se quiser abrir a câmera também, fiquem à vontade. Beleza? Bom, essa é a hora que eu volto. Então, a gente tem uma pergunta aqui no chat já, da Aline. Ela quer saber como você conseguiu ir para a China. Beleza. Ou Taiwan, no seu caso, né? Então, isso que eu ia até comentar, né? Essa é um pouquinho complicado, mas Taiwan não é exatamente parte da China, né? Mas ainda assim eu fui para Taiwan, então eu nunca fui para a China. Pretendo, com certeza, mas fui para Taiwan. Eu fui por um programa de intercâmbio do Rotary. Se vocês quiserem saber mais, é só procurar lá no Google, intercâmbio do Rotary. Mas, infelizmente, ele é só para jovens, acho que é pessoas de 15 a 18 anos, e tem algumas obrigatoriedades, algumas coisas um pouco diferentes, assim, de um intercâmbio normal. Mas se você tiver interesse, foi assim que eu consegui ficar quase um ano lá em Taiwan, né? Não na China. Então, a outra pergunta eu vou direcionar essa para você, depois eu pego a próxima da Amanda. A Dara quer saber, nas aulas na parte escrita, será ensinado chinês tradicional ou simplificado? Ótima pergunta. O nosso material é todo em chinês simplificado, tá? Justamente porque a China é muito mais influente, vamos dizer assim, então a gente entende que os nossos alunos talvez tenham muito mais interesse em entender o chinês que se escreve na China. Então, por isso a gente escreve tudo em chinês tradicional. Mas caso você tenha muito interesse em aprender, não, desculpa, confundi tudo.
Na apostila simplificado, tudo simplificado, que é o que eles usam na China, isso. Se você tiver interesse em aprender o tradicional, que é o que é utilizado em Taiwan, a gente também tem essa opçãozinha ali, mas daí não teria o material específico para tradicional, seriam alguns materiais extras ali que a gente acaba passando para entender. Sim, justamente porque não só ainda teve experiência de intercâmbio em Taiwan, mas muitos dos nossos professores também são de família taiwanesa, são descendentes taiwaneses. Então, eles já trazem isso com eles também. A gente não oferece porque a gente foca principalmente no idioma oficial, que o mandarim é conhecido como idioma oficial, né? Então, a gente foca nesse. Mas, como a Amanda falou, tendo interesse, a gente disponibiliza alguma coisinha assim. Daí, respondendo rapidamente a Amanda, a minha cunhada faz o coreano e pega a apostila na escola. Mandarim não disponibiliza apostila física. Pro multiplataforma, no nível inicial, que seria o seguinte a essa aula, né? Porque a gente está aqui para quem realmente não conhece nenhum. A gente tem realmente o desculpa, o livro digital. A apostila física a gente dá para as aulas presenciais ou particulares no presencial, né? E especialmente seguindo daí acima desse. Então, depende de qual curso você optar por fazer. Tá? E realmente, os alunos que já faziam antes com a gente manteve com a apostila física para não dar problema de material, porque como o material é adaptado do físico para o digital, existem algumas pequenas discrepâncias que podem vir a dar problema mais para frente. Respondido? Beleza? Se tiver mais coisas a respeito, pode mandar aqui. O curso possui quantos semestres, módulos? Em mandarim, vou deixar com você que eu não lembro agora de cabeça. São 6 apostilas, cada uma com mais ou menos isso, né, de duração, ali uns 5, 6 meses, então são 3 anos, né, de curso. Mas se você tiver interesse em continuar, claro que o curso não se encerra ali, a gente continua com daí aulas mais faladas, focando com outro tipo de foco, né? Talvez com material Sim. extra diferente. A gente também tem uma prova dos chineses que é bem específica, bem legal. Então, às vezes, depois que você terminou essas 3 apostilas, você se prepara para fazer um nível talvez mais avançado dessa prova ou alguma coisa nesse sentido. Então, se você quiser ficar 10 anos estudando com a gente mandarim, por favor, será um Isso. prazer, né? E é uma coisa que a gente tem também, que a gente dificilmente dá um tempo certo de curso, né? A língua é uma coisa que você vai aprendendo, quanto mais você aprende, mais você quer aprender também. Então, infelizmente, assim, não quero chover na cara de ninguém, assim, de um balde de água fria, mas se você quer aprender mandarim em um mês, desista. Isso não acontece. A gente, infelizmente, não tem receita mágica, mas, como eu falei, a gente tem um tempo mínimo, que seria ali cerca de pelo menos 6 meses por nível, né? Pelo menos um semestre dificilmente dá mais do que isso. Mas como a Nanda falou, quem quiser prolongar o estudo, a gente está de portas abertas também. É interessante prolongar sempre porque a gente trabalha com sistema de acompanhamento individual, especialmente nas aulas presenciais. Então você consegue, não vou dizer customizar, mas você consegue trazer um pouquinho para o seu lado, assim, do tipo, preciso focar mais em conversação. Então o professor consegue te dar mais atenção nesse ponto. Preciso focar mais em leitura, quero melhorar minha escrita. Então a gente tem essa flexibilidade de curso mesmo. Isso mesmo. Não sei se é o CA, mas Christ mandou para a gente. Você tem alguma dica para praticar a língua com pessoas nativas ou fluentes na língua? Então, eu não pratico muito assim com pessoas de fora, né? Mas como o Tomás comentou, a gente tem professores nativos dentro do Centro-Ásia, então talvez se você quiser praticar com eles, seria já um começo bem interessante, né? Mas uma coisa que eu gosto muito de fazer, tem até na Netflix, né? É ação assistir às séries. Então, eu gosto muito de praticar audição, né? Mas a parte mais de fala mesmo, confesso que eu não tenho nada, assim, eu fico realmente mais no Centro-Ásia ali com os professores, mas eu tenho certeza absoluta que devem ter inúmeros sites onde você pode praticar com esses professores. A gente vê muito esse desenvolvimento da internet no aprendizado de línguas, né? Então, se você procurar, com certeza tem um aplicativo específico que você consegue entrar em contato com nativos e às vezes até consegue achar um nativo que quer aprender português e você querendo aprender o mandarim consegue fazer essa troca mútua, né? Então,
Não tenho nenhum específico para te indicar, mas com certeza, tenho certeza absoluta que tem algum que funciona dessa forma. Sim, existem várias plataformas e se for só para curso e conversação, outras estruturas, assim, por exemplo, o Selim, que agora eu não sei dizer como é que tá, mas que ele é anexado à federal, né? Eles recebem intercambistas que estão dispostos a ter esse tandem, que eles chamam, que são sessões específicas para a conversação. Então, você pode... eu falo isso daqui de Curitiba, né? Não sei como é fora da cidade, peço desculpas por isso, mas, de repente, você tem algumas outras instituições que podem te ajudar com isso. Achei a duração do curso bem reduzida. Em 5 meses dá para aprender bem o mandarim e ficar fluente? Pergunta da Vanessa. Pode falar, Tomás, pode falar. Não, eu ia dizer que 5 meses, na realidade, é a duração do básico, né? Do básico 1, não é do curso inteiro. Daí, Ananda. E eu acho que isso de tempo também é muito relativo, né? Depende da disponibilidade de horário do aluno, às vezes ele também tem um pouco mais de facilidade em aprender línguas em geral. Então depende muito do quanto de tempo você tem para dedicar aos estudos daquela determinada língua. Eu acho que não é assim só com o mandarim, eu acho que todas as línguas, até mesmo o inglês. Para você aprender um inglês bom em 6 meses, que você chega no final dos 6 meses e fala, estou fluente, você tem que se esforçar muito. Você tem que realmente viver aquela língua, dedicar muito tempo para fazer aquilo. Não seria diferente com o mandarim, né? Então, depende muito. Eu não vou dizer assim, é impossível. Com certeza tem alguém no mundo que conseguiu fazer isso. Mas não é também o objetivo, né? Você sair fluente em 5 meses. Talvez se você dedicar todos os dias, muito tempo do seu dia para aprender aquilo, talvez você consiga, né? Mas não diria que eu nem vou falar impossível, mas é difícil. Realmente É, a intenção é ficar um pouco mais de tempo, assim, né? Como o Tomás falou, essa duração de 5 meses é o que normalmente no multiplataforma dura um módulo. Então, em um módulo, com a quantidade de conteúdo que você estuda, realmente não seria suficiente para você sair fluente. sem falar que o mandarim passa por um processo muito diferente, que, na verdade, junto do japonês e do coreano, que você tem que ser realfabetizado. Sim. Então, não é a mesma coisa que em inglês, que você pega e você já meio que está lendo tudo, porque as letras são as mesmas, apesar de pronúncias e coisas diferentes. Então, é um processo que você realmente, salvo casos em que você já tem algum contato prévio, você começa do zero, zero. Assim, você chega lá totalmente perdido. Uhum. Mas, como a gente falou antes, vai muito do que cada um consegue absorver e como absorve. Né? Meu Deus, me perdi um pouquinho. A Ananda, IBN, mandou pra gente. Qual foi a maior dificuldade que você sentiu aprendendo mandarim? Para mim, eu acho que foi exatamente isso que o Tomás acabou de falar, né? Eu tive que realmente ser realfabetizada, porque, como eu comentei com vocês, quando você olha algo como isso daqui, não tem nada ali que te indique que você deve ler dessa forma ou que você deve. Tem alguma coisa ali que me lembra, putz, eu lembro que essa palavra tem a ver com aquela outra que eu aprendi. Então, acho que essa realmente é a dificuldade do chinês, né? Mas também, como eu estava imersa numa cultura, eu estava lá dentro, né? Não tinha como, eu ouvia chinês quase 24 horas por dia. Então, realmente foi um processo difícil, mas eu acho que deu uma acelerada no meu processo, sabe? Mas realmente você tem que virar uma chavinha na sua cabeça. Você tem que esquecer que existem letras. Você tem que começar a enxergar aquilo de uma forma diferente. Você tem que começar a olhar para isso daqui e falar: isso pode ser uma imagem, isso é uma representação de uma palavra, e não uma junção de letras, sabe? Então, eu acho que é isso que a gente tem que entender do mandarim: virar essa chavinha e entender como funciona a língua, e daí aí sim a gente consegue começar a fluir, né? E acho que essa que é a dificuldade do mandarim, e foi para mim também. Eu estudei japonês por muitos anos, eu passei por esse processo também. Uma coisa que eu gosto de falar é que, assim, você não pode se basear em tradução, você não pode, tipo, ficar colocando tudo em cima do português. Eu gosto de dizer que eu tenho baldes da língua. Então, assim, você vai lá e vai enchendo o seu balde cada vez mais com as coisas que você conhece, para daí você começar a trabalhar com o que ela está ali. Então, é um processo que realmente você fica meio sem conexão, mas que com o tempo se torna como qualquer outro. Mesmo. A Amanda perguntou, então eu poderia me matricular no multiplataforma e quando voltarem ao presencial, posso mudar? Pode. Existe essa opção.
Você talvez tenha que passar por algum processo ali de nivelamento, né, para a gente garantir que você não vai perder nenhum conteúdo nessa transição, ou que não vai ter nenhuma discrepância ali, como a gente falou, justamente por serem adaptados. As aulas multiplataforma são um pouco mais curtas que os presenciais, tem essas mudanças, mas nada que conversar com a secretaria futuramente não resolva. E, bom, da minha parte é isso. Você quer adicionar alguma coisa nesse? Não, acho que não. Não, acho que é isso mesmo. É. Uhum. Tá. A Paula quer saber, mandarim é escrito da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Então, na parte escrita do mandarim, ele acho que é como funciona o japonês, né? Ele começa lá no canto direito da página, ele desce, daí ele vai para a esquerda. Então, é da direita para a esquerda, de cima para baixo. Como é? Acho que é o básico das línguas orientais, né? E, bom, tem também a ordem dos traços, imagino. Você tem que montar de acordo com... segue o mesmo sentido, né? Temos as ordens dos traços também. Uhum. Eu vou pular a pergunta da Karina, porque daí a gente engata uma outra coisa rapidinho, mas eu vou passar para Leilis. Então, no presencial, quanto tempo dura o módulo básico? É bem similar ao multiplataforma. A gente também dá mais ou menos essa previsão, né? O básico em torno de um semestre e um semestre por básico, digamos assim. A questão é que, por que a gente tem essa diferença? É justamente por causa do formato de aula mesmo. Então, isso que eu vou pedir agora. A Tainá também tem essa dúvida. Você consegue mostrar para a gente um basiquinho de aula, Nanda? Tipo, uns 15 minutinhos, assim? Só como se você fosse dar uma aula introdutória para nós mesmo. Que daí Tá. a gente resolve da Karina, que é uma lista de tópicos que serão abordados no curso, Uhum. e a Tainá, que quer comparar com o Nihongo e o coreano. Tá. Enquanto a Nanda fala, eu vou preparando e respondendo um pouquinho da Karina. Uhum. Tópico em que sentido que você diz para a gente? Você diz de conteúdo? Você diz da forma que o conteúdo é dado? Como assim? Bom, mas já adiantando de qualquer forma, a gente aborda todas as frentes do idioma, né? Quando eu digo isso, que me refiro que a gente passa pela parte escrita, pela parte falada e pela parte de conversação, né? Então, áudio a gente tem exercício de fala e tem também o de escrita mesmo, produção de texto. Tudo isso varia de acordo com o seu nível dentro do idioma, né? Então, com alto você está nele, nível alto que eu digo do básico, intermediário, essas coisas. Mas a intenção é realmente que atingir a fluência em todas as frentes, o máximo possível. Ananda, você consegue responder uma pergunta enquanto você procura as coisas? Consigo. Uhum. Beleza. Então, a Aline quer saber, você fez seu intercâmbio com que intenção? Aprender a língua, melhores oportunidades, teve muito gasto? Foi com agência? Beleza, vamos falar um pouquinho sobre o intercâmbio em si, né? Como eu comentei, acho que um pouquinho antes, eu fui pelo Rotary, que não é exatamente uma empresa, é até um pouco difícil de explicar o que é o Rotary, né? Mas eu gosto de falar que é um grupo de pessoas que se reúnem, e esses grupos a gente tem em todas as cidades do mundo, em todos os países, em todos os lugares. Essas pessoas, elas têm o objetivo de fazer o bem para o outro, e eles acreditam que você conhecendo um país, você conhecendo uma cultura, você nunca teria coragem de fazer mal àquele lugar, e é por isso que eles promovem tanto esse intercâmbio de jovens. Eles têm uns requisitos um pouco diferentes, né, do que normalmente umas empresas normais têm, mas eu escolhi ir para Taiwan, por quê? Primeiro que eu não queria aprender o inglês, porque eu já sabia, já tinha uma noção boa do inglês, eu queria aprender uma língua nova. Então, essa foi a primeira coisa que eu coloquei ali na minha listinha quando eu precisei escolher o país que eu precisava, né? Aí eu estava pensando ali em ir para a Europa e para outros lugares, mas o que entrou na minha cabeça foi: eu acredito que eu vá ter a oportunidade de ir, talvez, para a Europa, que eu acho que é um lugar muito mais acessível para a gente. Agora, ir para a Ásia é diferente, né? A gente talvez, às vezes, não tem tanto interesse. Claro que tem pessoas que gostam muito da Ásia, tem muito interesse, mas não era o que eu vi em mim na época. Então eu pensei, poxa, quando é que eu vou ter a oportunidade de ir para Taiwan de volta? E eu também quero aprender uma língua nova. Eu também quero, talvez, até tirar esse preconceito que eu tinha com a Ásia, sabe?
Então, foi por isso que eu fui para lá e foi uma das melhores decisões que eu poderia ter feito, realmente aprender uma cultura nova, conhecer um pouco mais da Ásia, entender um pouco como eles pensam, é totalmente diferente de qualquer outra coisa, assim, de ir para qualquer outro lugar. Então, essa foi as coisas que eu pensei quando eu escolhi ir para Taiwan. Na época eu não pensava muito nisso de mercado de trabalho, né? Eu tinha 16 anos, então para mim isso não pensava muito nisso, né? Mas era mais essa parte cultural e a língua. Então, a Aline também perguntou, a gravação da aula vai estar disponível no final para revisar? Infelizmente, essa gravação não vai ser disponibilizada. Na realidade, eu não estou nem gravando ela. Mentira, eu estou gravando, mas é só para a gente avaliar depois dentro da escola. A gente não vai ter nenhuma disponibilidade para alunos, porque ela, como é uma aula, ela faz parte do curso, não vai ser entregue mesmo. Eu vou mostrar aqui um pouquinho de uma aula que eu já montei, né, no caso, só para mostrar para vocês. Então, só para explicar, alguém comentou um pouco sobre os tópicos também, né? Por um tempo a gente fica entendendo como se lê o pinyin. Isso é muito importante. Então, as primeiras aulas ali, a gente aprende como se lê. Então, será que B com A é igual eu leio B com A em português ou será que é diferente? Então, é isso que a gente aprende a interpretar aquelas letras, né, do pinyin. Mas eu vou passar um pouquinho mais para frente, então eu vou mostrar aqui para vocês, né? Eu faço tudo no PowerPoint mesmo, eu acho que fica bem claro. E aqui, então, por exemplo, a gente vai ver quando a gente estudar as estruturas das frases, como que elas funcionam, né? Então, a gente vai ver lá, estrutura básica, como que é. Daí eu coloco aqui para vocês, que é o savo. Eu procuro sempre colocar as coisas coloridas também, porque eu acho que fica mais fácil da gente entender. E uma coisa que eu gosto de lembrar para os meus alunos é o quê? O nosso objetivo final daqui 6 meses, um ano, seja seu objetivo próprio, é a gente conseguir ler esta frase, sabendo o significado dela, conseguindo ler e sabendo o som de cada uma desses ideogramas, né? Então, eu tenho que conseguir olhar para ela, conseguir ler ela, conseguir interpretar ela da forma como tá. Mas, como a gente ainda está iniciando nossos estudos, eu coloco o pininho embaixo. Então, a gente tem um pouco mais de facilidade para ler, né? Então, em vez de eu olhar aquilo e falar, meu Deus, eu nunca vi isso na vida, agora eu não sei o que significa, não sei como procurar, não sei nada. Aí a gente coloca o pininho aqui embaixo para auxiliar a gente. Então, esta frase aqui, a gente lê assim: 我爸爸今年买一台车子, que significa o meu pai este ano comprou um carro. Tá? Então, as nossas aulas funcionam bem assim. Eu peço para vocês lerem o pinyin sozinho antes, até para a gente começar a praticar isso de fazer sozinho. E daí vocês tentam ler, interpretar e tudo mais. E logo depois disso, eu converso com vocês. Ah, então essa palavrinha aqui, acho que você lê um pouquinho desse jeito, é melhor ler desse. Essa daqui você não lembrou a tradução, mas não tem problema, vamos tentar lembrar dela. E é assim que funciona. Então, as nossas aulas são desta forma. Ó. Às vezes eu coloco um para praticar. Então, você pode ir lá já como desafio, nossa, eu vou tentar ler essa daqui dessa forma, sem o pinyin, ótimo. Mas, caso a gente não consiga, a gente coloca o pinyin embaixo e vamos aprendendo, entendendo as frases aos poucos. Então, é mais ou menos assim que funcionam todas as aulas, tá? Às vezes a gente vê um pouco mais da parte gramatical, às vezes um pouco mais de leitura, gosto também de trazer um pouquinho de conversação. A gente também tem, às vezes, uns diálogos, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Acho que tem um diálogo aqui. Ó, um diálogo. Então, a gente vai praticar o diálogo juntos, a gente vai ler a primeira vez, vai tentar entender e vamos praticar juntos. Às vezes eu trago alguns vídeos também extras, que eu acho que é bem interessante, né? Até porque, querendo ou não, eu tenho um pouquinho de sotaque, né? Então, eu gosto de trazer vídeos de chineses falando chinês para vocês ouvirem. Ah, putz, a Nanda fala isso aqui um pouquinho diferente, mas a gente sabe que às vezes, por nós sermos brasileiros, tem um pouquinho, né, em alguns sons específicos, às vezes não sai perfeito. Então, eu gosto de trazer isso para vocês também. Beleza? Voltei. Eu acho que isso cobre um pouquinho. Eu vou só retomar a pergunta aqui da Karina pular alguns, porque era mais ou menos o que estava lidando. Então, por tópicos, eu imaginei, por exemplo, se há um tema específico para cada aula, mas como
tem que ser alfabetizado, imagino que no primeiro módulo deva ser um pouco diferente de aprender uma língua ocidental baseado no alfabeto. Uhum. Bom, isso acontece sim, na realidade. O nosso material, ele tem tópicos, então, do tipo, horas, a pessoa que usa o material me salva aqui, eu só lembro das horas. Tem várias coisas, né? Por exemplo, até essa parte mais gramatical, às vezes a gente foca um pouco em vocabulário. Então, a gente tem listas de vocabulário com imagens, bastante exemplos, explicações gramaticais, tem esses temas, como o Tomás comentou, de horas, comida, membros da família. Então, a gente tem tópicos, sim, a gente vai aprendendo, talvez, um dia hoje a gente vai aprender os membros da família, mas a gente já vai aproveitar para aprender essa parte gramatical. Então, é mais ou menos assim que funciona. E isso já leva um pouco a gente para o... Calma aí, tinha outra pergunta. Sobre a influência da cultura, né? Então, a Isabela quer saber se a gente... Isabela, desculpa. Durante as aulas, vocês falam sobre a influência da cultura na língua? Então, eu vou passar a parte da escola que, assim, a gente não acredita que a língua e a cultura possam ser ensinadas separadas uma da outra, porque elas se influenciam mutuamente. Da mesma forma que a cultura vai definir palavras novas, a forma como você fala vai definir a língua, a cultura também. Então, isso é uma coisa que a gente sempre busca oferecer, independente do idioma. Alguma dica para quem quer aprender sozinho? Eu acho que, como eu já comentei, né, essa parte de aprendizado de línguas, ela está muito desenvolvida na internet, né? Então, a gente tem vários aplicativos, até mesmo esse Duolingo, não quero fazer propaganda, mas dá para aprender por eles, né? Tem vários aplicativos mesmo, ouvir músicas. Se você procurar no Google, no YouTube, tem várias músicas em mandarim, você pode procurar também lá, tal e tal música pinyin. Aí você consegue ler aquela letra, você consegue procurar no Google, ver a tradução das palavras. Também tem vários vídeos no YouTube que explicam um pouco dessa parte mais gramatical, várias séries. Então, uma coisa bem interessante é você conseguir viver aquela língua, né? Então, poxa, se eu gosto de ouvir música, por que não ouvir uma música em mandarim? Mas não só ouvir ela, ir atrás da tradução, por que que ela tá cantando desse jeito? Nossa, a música é bem romântica, né? O cara fica falando disso, disso, daquilo. Então, você interpretar aquilo, né? Isso é muito importante. Então, se eu quero ver um filme, se eu quero ver uma série, por que não ver uma série em mandarim? Tudo bem, no primeiro mês não vou entender absolutamente nada, mas eu tô ouvindo, eu tô entrando em contato com a língua, né? Isso é muito importante, a gente ter contato com a língua. Então, eu acho que são mais essas dicas, assim, que eu tenho para Sim. aprender sozinho. Esse contato é muito importante também na manutenção da língua, né? Você sempre ouvindo, sempre usando ela um pouquinho para não, tipo, aprendi, nunca mais uso. Então, é sempre interessante. Uhum. E vou encher o saco só mais uma vez, desculpa, tudo bem. A gente está aqui para responder pergunta, Amanda. Já sabe ensinando a dar aulas no sábado de manhã? Gostei do ensino dela e a turma que vou matricular. Olha só, já temos uma fã. Obrigada, é a Amanda, né? Obrigada, quase me achará. Infelizmente, eu não dou aula no sábado de manhã. Mas eu tenho certeza que você vai gostar muito dos outros dois professores, o Shun ou o Alexandre, né? Eles também são maravilhosos, ensinam muito bem também. Mas eu agora, você até fiquei pensando aqui, quais são as aulas que eu dou? Acho que é terça e quinta, não tenho certeza agora. Mas, bom, se você quiser, manda um e-mail para a gente procurando, perguntando a respeito, que a gente tenta dar um jeitinho. Tendo vagas nas turmas, a gente consegue, né? Só para aproveitar e falar como é que funcionam as turmas, né? A gente tem um limite de no mínimo 3 alunos e um máximo de 6. Então, pode ser que por mais que a gente tenha aquele horário ofertado no site, se a gente não tiver pelo menos 3 pessoas querendo, né, com interesse de se matricular naquele horário, ele pode não abrir. Então, claro que se você se matricular, fizer o pagamento tudo e não abrir, a gente devolve o dinheiro ou a gente te oferece uma opção de remanejar. Mas, assim, é sempre bom dar esse aviso porque existe a possibilidade de não acontecer nesse horário específico. O resto está um jeito. A Cris, desculpa, não sei qual é. Luhan é um cantor chinês que vale a pena praticar a língua com as suas músicas. Ó, pessoal, Luhan, tem aí. essa hora que eu me trago Luhan e Exo, mas sim. Esse é bom mesmo. E daí o legal é que você colocando ali no YouTube, você já recebe várias indicações do próprio Sim. YouTube, né? Já consegue conhecer outras pessoas. Tem
agora eu esqueci o nome dele, mas tem um de Taiwan também que é ótimo. Jay Chou, eu vou escrever para vocês aqui, caso vocês queiram. Daqui. Então, se vocês quiserem procurar ele, também é uma ótima opção. Eu gosto bastante das músicas deles. Uhum. Então, tá bom. Eu acho que eu passei por todas as perguntas. Se eu esqueci de alguém ou alguém não teve sua pergunta respondida, eu peço desculpas. A gente tem uns minutinhos ainda. A gente até passou. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, a gente respondeu todas. Simplificado. Uhum. Alguém tem mais alguma? A gente vai começar a encerrar agora. Opa, Lilis, você puxou os possui quantas páginas, mais ou menos? O número de cabeça eu não vou lembrar agora. Boa pergunta. Mas você lembra quantos capítulos tem direitinho? O primeiro módulo são 6 capítulos. Você quer que eu posso mostrar um pouquinho só para eles terem uma ideia de como Pode sim. Uhum. Peraí, deixa eu... É bom, na verdade. Lembrando só que o material a gente só envia depois da matrícula, né? Então a gente vai mostrar agora realmente para vocês terem uma noção do que vocês estão vendo em aula, da mesma forma que vocês teriam se fizessem uma aula experimental presencial, mas a gente não vai disponibilizar nenhum material desse gênero sem a matrícula. Então, é assim, ó, pessoal. Por exemplo, esse capítulo aqui, ele tem 12 páginas, né? E daí, logo no começo do capítulo, ele já tem aqui. Então, essa vai ser de pronúncia. O sistema Pinyin, como que funciona, uma sílaba por caractere e os tons. Aí, você passando aqui, ó, é bem organizadinho, bem linda, toda coloridinha. Então, ele explica um pouco como que funciona esse sistema do Pinyin, a gente vai ver o que é isso dos tons, como que funciona. Aí aqui a gente já começa a entender como fala, né? Dá sempre um exemplo aqui, tipo, o som A, ele se lê A mesmo ou será que eu leio de alguma outra forma? Então, nesse caso, sim, a gente lê o A aberto, tá? Então, no caso aqui, ma. Então, a gente vai ler dessa forma. E assim vai, vocês vão ver que a gente vai passar algumas aulas vendo isso daqui, porque realmente é muito importante. O Pinyin ajuda a gente, com certeza, né? Mas é muito importante a gente saber ler o Pinyin. Se alguém quisesse arriscar aí, o Tomás quisesse arriscar, eu queria que você tentasse ler essa palavra aqui, ó. Essa do E aqui. Começa que tem 2 Gs, eu não sei nem que barulho que 2 Gs fazem. Vou estar aqui, Chang'e. Quase, olha lá. Ó. Então, é o Chang'e, o E tem som de então a gente tem que aprender a também ler isso, né? E isso eu acho que é uma das partes mais importantes, né? Mas como o Tomás já tem um pezinho ali na asa, ele leu super bem, acho que ter ouvido uma aula experimental antes. É isso aí, ó. Então já deu uma ajuda, né? Mas, de qualquer forma, isso é muito importante, né? A gente aprender a ler o Pinyin e tentar desligar. Às vezes a gente não lê como no português, sabia? A gente lê como a gente leria no inglês. Então a gente tem que Chang, sei lá, alguma coisa assim. A gente tem que virar essa chavinha mesmo na cabeça. Beleza? E o interessante do tom também é que um tom diferente é uma palavra diferente, né? Então... Tem isso também. A apostila disponibilizada para download para aluno ou é apenas online? Sim. O aluno matriculado tem direito a baixar essa apostila, pode imprimir em casa, que inclusive é uma coisa que a gente recomenda, né? Para você ter onde escrever. Mas ela é enviada pelo professor ali para as aulas mesmo, né? De acordo com o nível, de acordo com o andar da aula. A gente não tem ela para insight nem nada assim, então realmente, você estando matriculado, você recebe tudo ali de acordo com o seu nível, a sua aula. Isso, então, obrigada. Beijo. Oi? A Dani falou abençoado. Eu acho que então temos tudo coberto. Nanda, você quer adicionar mais alguma coisa? Acho que era isso. Eu queria agradecer a todo mundo, né, que tirou um tempinho aqui de sua segunda-feira à noite para estar aqui, ouvir um pouquinho de eu falando. Eu realmente espero que vocês tenham aprendido qualquer coisa. Se vocês saíram daqui sabendo alguma informação a mais para mim, já valeu a pena, né? E também, de verdade, pessoal, eu não estou puxando o saco do Centro-Ásia, mas eu já falei como aluna,
Gente, é diferenciado, assim, não é simplesmente uma escola que você aprende língua, sabe? Ela traz muito além disso. Então, recomendo toda vez que alguém quer falar, às vezes, eu não falo japonês, não falo coreano. Se eu escuto alguém falando, falo, vai lá no Centro-Ásia, aprender japonês, porque realmente é diferente. É uma coisa que a gente sempre tenta mesmo. E E não não só desistam, pessoal, por favor. Já deram o primeiro passo que foi se interessar no mandarim. Então, não desistam. A gente vai ver que vai chegar um dia que vai estar difícil, que você tá um dia que não está muito bom, mas o segredo é a continuidade, né? Putz, hoje eu não consegui estudar a 1 hora que eu queria, mas eu vou ouvir uma música e vou ver alguns caracteres aqui. Já valeu o seu dia, sabe? Isso que eu falo, você tem que ter aquela continuidade, aquele calendário bonitinho para estudar, né? Até porque isso ajuda muito. Então, não desistam, é beleza? claro que, às vezes, só ouvir essa música já vai te ajudar muito mais do que você sentar 2 horas em frente ali, quando você não tá com a cabeça para isso, né? Sim, Você exato. consegue associar, não sei. Mas só lembrando, então, as aulas para o multiplataforma começam a partir do dia 2, mentira, do dia 1/2, né, 1 de fevereiro. E as matrículas estão disponíveis até o dia 25. Vocês podem fazer a aula pelo nosso site. E, eventualmente, se for o caso, podem entrar em contato por e-mail também, mas a gente recomenda o processo do site. A matrícula só é efetivada após o pagamento da primeira parcela. Então, para garantir que está tudo certinho para começar sem problema nenhum, acertem tudo. Não estou querendo tirar dinheiro de ninguém assim, mas é sempre bom, né? E daí, no mais é isso. Então, eu vou encerrar aqui, mas muito obrigada a todos que vieram. Qualquer dúvida, a gente está disponível pelas redes sociais, por e-mail ou pelo WhatsApp, que a Nanda colocou antes ali. E só jogar Centro Ásia no Google que a gente aparece, tá bom? Então, muito obrigado. Até Obrigada, mais. pessoal. Ananda, obrigado. Pelos Até mais.